Deixa eu pedir a sua atenção também para o nosso próximo assunto, porque a vida de 5 pessoas foi destruída depois de um grave acidente de carro. Uma das vítimas, inclusive, está em estado vegetativo permanente. As outras precisam conviver com as sequelas, que são físicas e emocionais. O motorista que provocou a batida é um francês que não tinha permissão para dirigir no Brasil. A perícia ainda comprovou que ele estava alcoolizado e conduzia o carro em alta velocidade. Agora, o que mais revolta, isso aconteceu há 12 anos. Você acredita que até hoje o estrangeiro não pagou nem um centavo de indenização a essas vítimas? Já ele próprio, o francês, leva uma vida de luxo no país de origem. Paris, a cidade do requinte e da sofisticação. A alta gastronomia encanta turistas que chegam do mundo inteiro. 3 famosos restaurantes na área mais nobre pertencem a este homem, Olivier Rebelato. Nas redes sociais, o empresário aparece em várias fotos ao lado de famosos. Do ator Jean Reno, do tenista Novak Djokovic, do pentacampeão Kaká e até do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy. Mas em sua passagem pelo Brasil em 2009, Olivier Rebelato deixou um rastro de sangue, dor e tristeza. Se eu viver 100 anos, eu não vou conseguir entender. Como que uma pessoa faz um estrago desse? E a sensação que eu tenho é que ele não sente absolutamente nada. Em Paris, nossa equipe encontrou Rebelato, que finge desconhecer a tragédia que provocou. Não, c'est pas moi, merci. Madame Brune. Era madrugada de sexta-feira, 17 de abril de 2009. Um carro com 5 pessoas desce aqui pela rua Alagoas, na Savassi, zona nobre aqui da cidade de Belo Horizonte. Desse outro lado aqui fica a Avenida Cristóvão Colombo, uma das mais movimentadas da região. André, tudo bem? Tudo bem. Me conta um pouco do que aconteceu naquele dia. Você se lembra? Então, nós estamos na madrugada, né, descendo a rua Alagoas aqui. O sinal fechou, paramos, bonitinho. Quando o sinal abriu, fomos atravessar a Avenida Cristóvão Colombo. Veio o francês em alta velocidade, não respeitou o semáforo, bateu no nosso carro, na porta do motorista ali, e capotou, o carro capotou 3 vezes, arremessou os passageiros todos para fora do veículo. E eu tive AVC, mais de um AVC, tive traumatismo craniano, fiquei mais de 30 dias em coma. Esta fotografia mostra 2 outras vítimas, as irmãs Josiane e Viviane Campos, antes do acidente. Mais de 12 anos depois, é assim que elas estão hoje. Daqui a pouco você vai entender a situação dramática vivida pelas 2. Na época, o francês Olivier Rebelato tinha 20 anos e morava na capital de Minas Gerais. De acordo com a investigação policial, no momento em que atingiu o carro das vítimas, ele voltava para casa. O jovem tinha passado a noite numa balada onde havia consumido bastante álcool. Ele estava dirigindo sem habilitação. A marca de frenagem, de acordo com a perícia da polícia, estava a mais de 120 km por hora numa via de velocidade inferior a 60 km por hora. Avançou um semáforo vermelho, conforme testemunhas oculares presenciaram, e fez o teste de bafômetro que comprovou que ele estava embriagado. Lázaro Sampaio, de 41 anos, também era um dos ocupantes do carro atingido por Olivier. Antes do acidente, ele trabalhava como produtor de eventos. A recuperação foi dura e longa, mais de 8 meses. Física, eu tive um problema no que eu tive que fazer uma plástica numa pálpebra, tive um pequeno coágulo, 4 costelas e o joelho, na verdade, eu tive osteossíntese e rompimento de patela. Enquanto Lázaro e outras 3 vítimas permaneciam internadas, Olivier vivia nas noitadas. Por conhecer muita gente de evento, sempre eu sabia, a gente internado, ele estava dentro dos eventos, no camarote, pagando para todo mundo. Dá um pouquinho de raiva, né, em relação a gente estar dentro do nosso país e um gringo faz o que faz e nossa justiça não protege nem o seu, que é o de dentro, nosso patriota.
O francês nunca respondeu criminalmente pelo caso e nem vai. O crime prescreveu, ou seja, passou do tempo e não foi julgado. Em razão dessas decisões do tribunal que reconheceram a prescrição desses fatos, hoje o Olivier, em tese, está livre para voltar ao Brasil, trabalhar no Brasil, residir no Brasil, visitar o Brasil, sem que a justiça brasileira possa efetuar, por exemplo, a prisão preventiva dele por risco de fuga. Mas o processo ainda existe na esfera civil. O julgamento já chegou à última instância. A justiça decidiu que o francês deve indenizar as vítimas. Como Olivier não mora no país e não tem bens por aqui, o advogado das pessoas envolvidas no acidente pediu apoio para advogados franceses. Aude Chiron falou com o Domingo Espetacular e disse que Olivier sabe da execução da dívida, que hoje está em mais de 5 milhões e 300 mil reais. A gente está usando a nossa lei e esse acordo bilateral entre a França e o Brasil para poder sair como uma decisão em favor das vítimas e para conseguir a execução dessa decisão na França. Marcas da imprudência que se transformaram em sequelas irreversíveis. O acidente provocado pelo francês causou danos para 2 pessoas. Josiane, que hoje vive em estado vegetativo, e a irmã dela, Viviane, que só teve escoriações, mas vive para cuidar da irmã. E hoje a gente vai conversar com ela. Tudo bem? Tudo bem. À medida do possível, À né? medida do possível. Esse é o cantinho de vocês hoje. Esse é o cantinho hoje. Há 2 semanas. Há 2 semanas. Há Bem 2 semanas. diferente daquele subsolo onde vocês viveram por mais de 9 anos, Totalmente né? diferente. Vamos conhecer o lugar onde as irmãs moraram de favor. E aqui a gente tem uma cozinha. Olha só o estado da cozinha, gente. Olha o estado da pia. Olha a situação degradante que essas duas estavam vivendo. Gente, ó, é uma área externa, mas ó, olha a situação. Viviane e Josiane perderam os pais quando eram crianças, coincidentemente num acidente de carro. Elas foram criadas pelo avô, que faleceu quando as irmãs eram adolescentes. Por um tempo, sobreviveram da venda de 2 casas deixadas pelos pais. Quando o dinheiro acabou, e foi uma situação assim, nós ficamos sem nada. Nada mesmo. Teve uma época que assim, eu comia miojo durante 1 mês. Sofrimento que poderia ter sido amenizado se Olivier Rebelato tivesse pago a indenização determinada pela justiça brasileira. E o pior é assim, a covardia pós-acidente, né? Porque ele tem condições. Se ele tivesse um pingo de humanidade, ele nem esperaria processo. Ele teria mandado um advogado nos procurar e oferecer algum tipo de ajuda. Pagar a dieta da minha irmã, pagar um aluguel. Ele tentou ligar para vocês alguma vez? Nunca, jamais. Viviane não trabalha porque não tem como pagar uma enfermeira para cuidar da irmã 24 horas por dia. Vive hoje da ajuda de amigos e pessoas que ela nem conhece. As doações de fraldas e suplemento são sempre bem-vindas. Apesar disso, ela diz não ter raiva de Olivier. Ele é injusto e covarde. Então eu tenho uma pena dele. Procuramos Olivier na França. Perguntado se ele esteve no Brasil em 2009, ele diz: não sou eu. Nossa produtora insiste e pergunta se ele teria causado um acidente no Brasil. O homem então vai embora e pede para ela procurar o advogado dele, sem passar qualquer contato. Questionado se gostaria de mandar uma mensagem para as vítimas, ele diz que não. Um funcionário dele tentou impedir o trabalho da nossa equipe colocando a mão na frente da câmera. Enquanto o empresário vive cercado de luxo e se exibe nas redes sociais, as vítimas do acidente provocado por ele sofrem pela falta de apoio financeiro. Só resta agora torcer para que a justiça francesa
consiga o que a brasileira não conseguiu: o pagamento da indenização. Com o dinheiro, as vítimas, pelo menos, terão uma vida um pouco mais digna.